O Senhor pode nos mostrar num sonho, numa visão, nos revelar numa oração, conosco mesmo. Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Apenas temos que obedecê-lo, a buscá-lo cada vez mais, a ouvir a voz desse Senhor. E aonde Ele quiser nos mandar, venhamos aí, mesmo sem querer. Seria mentira da minha parte eu dizer para os irmãos que todas as vezes que saio às ruas, que todas as vezes que falo com alguém, estou com vontade de falar, estou com vontade de ir. Não estou não, irmãos. Muitas vezes estou, mas outras não. Mas fazemos aquilo que Ele quer, não o que queremos. Faço sempre? Com certeza não. Ainda não faço sempre. Infelizmente. Mas é buscar cada vez mais. É permitir que esse Senhor venha nos consertar cada vez mais. Nos lapidar mais. Nos encher verdadeiramente desse Senhor. Sendo com ímpeto, sendo suave, sendo como Ele quer. Façamos aquilo que o Senhor nos mandar. Porque quem é que dá o crescimento? É Deus. Se Deus dá o crescimento, se é Deus que nos chama, se é Deus que nos escolhe, se é Deus que nos ensina, o que é o homem? Senão apenas um mero vaso para ser usado por esse olheiro. Ser moldado por esse olheiro. Ser feito por esse olheiro. É o que o Senhor quer fazer. E até mesmo o esforço, a dedicação, o empenho, o zelo. Quem é que faz? É o Senhor. Como já foi trazido pelo pastor Reginaldo. Não é o homem. O homem não tem poder de nada. Estávamos mortos. Eu e você. Deus que vivifica o homem. Deus que faz o homem nascer de novo. Sendo e buscando a ser espiritual, não carnal. Não falando de si, como já foi trazido pelo pastor Reginaldo. Aquele que fala de si, Jesus já fala. Busca a sua própria glória. Mas sempre dando honra ao Senhor, que não divide a honra com o homem. Não divide a sua glória com o homem. Buscar cada vez mais a ser guiado, como foi bem trazido pelo pastor Reginaldo. Então é isso, irmãos. É um nascimento espiritual. Não é reencarnar várias vezes, não é pela força do homem, pela sabedoria do homem. Sim, é um trabalho realizado somente por Deus, pelo Senhor. E é claro, como parece até contraditório, eu creio que o evangelista Filipe vai trazer algo sobre isso. Mas precisa do esforço do homem, que é gerado pelo próprio Deus. Mas precisa do nosso esforço. Precisa do querer do homem. Veio o testemunho do irmão, do pastor Reginaldo. A moça já queria, não. Depois eu procuro uma igreja evangélica. Depois eu procuro algo. Assim vemos muito. Hoje não. Agora não. E o Senhor faz nos trazer mais uma vez, mais duas, mais três. Até que o próprio Senhor fala, não. Não fala mais. E muitos, infelizmente, rejeitam. E muitos vão rejeitar. Muitos vão. Só ler a palavra. Só examinar a palavra. E vamos ver que muitos vão rejeitar. Infelizmente, não sabem o que estão fazendo e vão pagar um alto preço por isso. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Algum irmão mais, irmãos? Irmão Giovanni, irmão Tiago, irmão Laélcio, as irmãs, irmão Ivo, missionário Daniel, aleluia, irmão Fábio, só varão valoroso, hein, rapaz? E varoa. Mas me fez lembrar aqui aquela passagem lá do poço de Samaria, lá, né, que no caso de Jesus falou com a mulher que os verdadeiros iriam adorar em espírito e em verdade.
Tadeu falando fez um cara lembrar lá. Aleluia. Eu estava até lembrando aqui nesse finalzinho, o pastor Tadeu ministrando aí, que o vento assopra, realmente ele nos conduz, né? Quem está nesse esforço aí que foi falado agora no final também, de estar na ligação, na direção do Senhor, aí me lembrei lá em Atos, que quando Paulo e Silas, se eu não me engano, foram impedidos também pelo Espírito, né, de ir, e nisso o Senhor nos conduz, ele também nos impede de ir, e dentro disso está a vontade do Senhor, estão livramentos do Senhor também. Me recordei lá da passagem de Eclesiastes 3, que fala para todas as coisas há um tempo na terra, debaixo dos céus, e que esse tempo seja todo na direção do Senhor, como o irmão estava falando agora no final, tempo de falar, tempo também de estar calado, tempo de espalhar, tempo de ajuntar, né? Enfim, que o Senhor nos dê essa direção. E estava recordando da direção que o Senhor deu também do vento, assopra, conduz, como conduziu, por exemplo, o pastor Reginaldo, entre tantas lojas lá de colchão na Tijuca, fez ele ir lá onde trabalho, para nos conhecermos, e assim o Senhor vai fazendo os desígnios, né, dele, sem a gente, no momento, muitas das vezes, estar entendendo. Né? E aí tive a oportunidade ali de conhecer o pastor Reginaldo, sua esposa Lúcia, chará da irmã Lúcia que está aqui conosco, e estamos hoje aqui somando esse corpo de Cristo, como o Senhor também nos direcionou a entrar naquele colégio lá tantos anos atrás, 20 e poucos anos, e aí o Tadeu conhece a Juliane, e eu e Tadeu nos aproximamos, ficamos amigos, né? E sem ter a noção do que o Senhor tinha em seus propósitos, em fazer, em desenvolver. E assim cada um de nós aqui que o Senhor tem nos conduzido, né, irmãos? Quantas almas assim o Senhor... Realmente o Senhor sempre mostra, ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Mas quantas almas o Senhor nos botou na direção, no caminho, de estarmos trazendo ali uma palavra e até mesmo fazendo um convite para vir se alimentar, estar aqui, não segundo a nossa própria vontade, né? Porque realmente não é um convite como, vai lá na minha igreja, meu pastor, muito legal, tu vai gostar dele, lá tem uma palavra boa. É muito além disso, né? Na verdade não tem nada a ver com isso. É a batalha pela minha e pela tua alma, por estarmos aprendendo do Senhor, estarmos aonde o Senhor quer, numa fonte que esteja entre todos os nossos erros e defeitos, mas jorrando ali a palavra sem fermento, sem adulteração, para que possamos estar nos alimentando e buscando esse novo nascimento, essa direção do Espírito, segundo a vontade do próprio Senhor. Amém. Irmão Laélcio, levantou a mão também, fica à vontade, varão, Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Deixa eu desligar aqui, ó. Amém, irmãos. Eu creio que eu não peguei essa partezinha do 5. Não sei se quando eu entrei o pastor Tadeu estava explanando acerca disso aí, que a minha internet também está oscilando bastante. E eu queria saber até dos irmãos, entendimento aí também, daquilo que assim o Senhor já trouxe de entendimento para cada um, né? Do 5 lá, no capítulo 3, versículo 5, né? Esse nascer da água e do Espírito. O Senhor já nos dá um entendimento do que é. A questão a pergunta é para os irmãos e para nós todos. Em que momento se dá esse nascimento do Espírito Santo? Os irmãos já refletiram sobre isso, né? E da água também, né? Mas principalmente do Espírito, para ver se a gente aí, principalmente eu possa me alimentar e possa ser corroborado com essa graça a qual o Senhor tem dado aos irmãos aí. Amém? É mais essa pergunta aí.
Varão, eu creio que o Senhor mesmo te traz bastante coisa aí, porque o irmão possa também explanar. Mas já que o irmão até fechou aí também o microfone, passar para o pastor Tadeu, que estava realmente também já explanando esse versículo. Os próprios irmãos trouxeram muito também sobre isso no culto passado, no estudo passado. Mas pode dar uma explanada, pastor Tadeu. Amém, varão. Não tá me vendo nada de falar, não. Falar daqui vai ser da minha carne. Eu passei até para o irmão, porque o irmão mesmo estava explanando no iniciozinho aqui, que o Laelcio disse que estava sem a internet aí e tal, né? O pastor Reginaldo também. Fica à vontade, irmão. O que eu vejo, o irmão Laércio, como eu disse no início aqui, né? Eu vejo assim, a palavra de Deus, ela é um mistério. E todas as coisas na nossa vida, em relação à nossa salvação, ao nosso chamado, o nosso relacionamento com Deus, é tudo dependente do agir do Espírito de Deus em nós. Né? Como esse nascimento da água e do Espírito, né, depende de Deus, não depende de nós. Porque se depender de nós nunca vamos procurar a Deus. A carne, ela gosta do que é carnal. Nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos carnais, pecadores carnais vendidos sob o peso do pecado. E fomos resgatados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pela graça de Cristo, pelo seu sangue, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, os dons de Deus, eles são irrevogáveis. A palavra diz isso. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não tira. Quando ele dá permanente. Né? E nós somos chamados agora. Por que eu fui escolhido? Eu digo por mim. Eu não sei. Eu não sei o que Deus viu em mim. Lá na eternidade, quando ele decidiu me criar, eu não sei o que ele viu, o que ele colocou em mim, porque às vezes eu me questiono disso. No meio da minha família, eu vejo assim, uma caixa de sapatos, um exemplo, uma caixa de madeira com várias pessoas dentro, a minha família. Tá? Estou tirando pela minha família, porque até hoje eu sou o único evangélico da família. Tá? Então eu vejo assim, uma caixa, que é a minha família, por parte de pai, de mãe, enfim, e eu ali dentro misturado com eles. E é como se o Espírito Santo viesse com a mão direita dele, uma pinça, e me pinçasse de dentro daquela caixa. Agora, por que ele fez isso? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque ele quis. Porque aprove a ele que fosse assim. Então tudo é graça, tudo é misericórdia. E isso é que me leva a adorar esse Deus. Porque eu sei que eu não mereço. Eu conheço o meu passado, não conheço meu futuro. Mas eu conheço o meu passado e o meu presente. Conheço os 1000 defeitos que eu carrego no meu DNA, que nasceram comigo por herança de família. Conheço os 1000 defeitos, as coisas que eu gosto e que muitas vezes eu tenho que abrir mão. E muitas não, todas. Eu tenho que abrir mão quando elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas quem é que coloca esse sentimento, essa decisão dentro de mim? Sou eu? Sou eu que escolho assim, não, a partir de hoje eu não faço mais isso? Na minha opinião, isso é dom de Deus. Nós dependemos em tudo, em todo o tempo, do tempo de Deus, da unção, do toque do Espírito Santo. Porque se não for assim, eu estarei totalmente perdido. E foi o que Jesus conversou aqui com Nicodemos, né? O que é nascido da carne, ele é carne. Mas o que é nascido do Espírito
ou seja, transformado pelo Espírito, aquele que recebeu o novo nascimento pela graça de Deus, através do toque do Espírito Santo, esse é nascido do Espírito. É assim que eu vejo, que eu entendo. Se eu estou errado, eu aceito a opinião dos irmãos também, porque a gente está aqui para aprender. Amém? Amém, glória a Deus. Ó, primeiramente, não fiquem preocupados com isso não, irmãos, sei que é um zelo dos irmãos, né? Se estiver errado, corrigir e tal, mas fiquem tranquilos e também à vontade para agregar e exortar, e os próprios versículos, que não é nem a questão da opinião, né? Porque a opinião realmente, como o dicionário mesmo coloca, é uma ideia que não tem fundamento, é uma conclusão segundo o que aparenta. Então realmente estamos aqui nessa investigação da palavra, buscando hoje respaldos na própria palavra, porque ela mesma é o fundamento e ela mesma vai nos esclarecendo, e como foi dito várias vezes e outras vezes serão ditas, obviamente, é um oceano infindável, não tem fim, não tem término, né? Principalmente enquanto estivermos nessa mente limitada pela própria natureza carnal e caída. E Deus tem agido de misericórdia conosco, verdadeiramente, pela excelência dele. O irmão falando aí, me recordei também de Filipenses 2, 12 ou 13 ali, né? Eu sempre confundo, né, Tadeu? O irmão até me corrigiu no último estudo lá, que é Deus, ele opera tanto o querer quanto o realizar desse querer. É ele que faz todas as coisas, e a palavra vai nos mostrando essa soberania que está no controle de cada átomo, cada partícula, cada pensamento. É algo que transcende muito o nosso entendimento. Mas para me ater aqui até a pergunta do irmão Laelcio, creio que o Senhor me trouxe alguma coisa assim mais específica. A pergunta, uma hora o irmão perguntou ali, não sei se os irmãos repararam, sobre um determinado momento. Em que momento acontece esse nascer de novo? E essa é uma questão comum, hein? Entre muitos, inclusive entre eu também, a qual, já mastigando a palavra aqui, o Senhor, a gente vai cavando e na busca, né, que devemos ter esse esforço, o Senhor, a pouco, ele vai nos trazendo. Mas, por exemplo, sabemos que na Terra, na nossa vida, todas as circunstâncias, quanto mais a gente vai examinando a palavra, vamos vendo que tudo é uma parábola viva, né? O exercício do músculo que cresce no decorrer do tempo e precisa se ter constância, disciplina, precisa estar o rapaz indo ali todo dia na academia para que no tempo devido aquele músculo possa conseguir criar uma envergadura, criar uma resistência, criar uma força. Tudo é uma parábola viva. Irmã, não me distrai aqui não, desculpa. Só um segundinho. Aí, o que acontece? Não é diferente aqui com esse novo nascimento. Com esse nascer de novo. E o próprio nascer de uma criança é uma parábola viva que revela muitas coisas do Senhor. E o próprio nascer, ele tem um momento que a mulher vai lá e pare a criança, né? Que ela nasce ali lá na maternidade. Inclusive estamos esperando o Luquinhas aí, que o Senhor está nos trazendo, e o do Laelcio também. Depois o irmão fala aí, já sabe se é menino ou menina. Já sabe, varão, se é menino ou menina? Ainda não. Ainda não. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas para dar continuidade, quem não perdeu o fio da meada. Só que até nascer ali na maternidade existe todo um processo, existe todo um desenvolvimento, existe um tempo de gestação. Para todas as coisas na vida existe uma gestação, existe um desenvolvimento. Então o irmão trouxe, né? Poxa, em que momento se dá esse nascimento? Eu posso até aqui materialmente, nesse plano terreno material, ver um momento que aconteceu ali o nascer de uma criança, mas houve todo um desenvolvimento durante 9 meses, e isso está ali misturado N questões, desde o que a mãe ingere, o que ela se alimenta, os sentimentos que ela cultiva dentro dela, tudo aquilo passa para a criança, como está o organismo dela, e cada semana vai desenvolvendo, vai crescendo os órgãos, o corpinho da criança.
Então há um processo. E aí, referente a isso, o próprio Cristo, ele se apresenta como a porta e ele se apresenta como o caminho. Então há um local de entrada, há um início, há um start, né? Há um momento de startar que eu lembro muito da minha mãe, quando ela sempre dá um testemunho que ela tinha, como a maioria, né, da massa, do povo, pega um pouquinho de cada religião e monta ali a própria crença, e não conseguia enxergar a Jesus. Inclusive no próprio o 3 e o 5, né, o versículo 3 e o versículo 5, Jesus ele repete e ele ao mesmo tempo ele complementa, né? No versículo 3 ele fala: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E no versículo 5 ele fala que aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, ele agrega essas duas informações da água e do Espírito, e ele traz um novo termo, um novo verbo. No versículo 3 é o ver, e no versículo 5 é o entrar. E a minha mãe ali, no resumo, ela traz o testemunho que foi num belo dia, num dia maravilhoso, né? Inclusive, vamos dizer que ela estava com o pastor Tadeu, com o pastor Renê, e foram estudar ali junto. Quem mais que estava? Só o Tadeu. Perdão, confundi. Só o Tadeu. E na conversa ali com o irmão, e Deus abriu os olhos dela e ela fala: nossa, aquele dia ali eu não sei como, sabe? Parece que caiu umas escamas dos meus olhos. E, poxa, gostava tanto de Maria, mas aí do nada eu comecei a ver que realmente Maria, não faz sentido. Maria era uma mulher também, normal, não tem como orar para Maria. E foi sendo aberto. É uma soberania, é um processo espiritual que é o Espírito que convence, é Ele que tira essas escamas para que a gente possa, como está no versículo 3, ver o reino. Vê que Jesus verdadeiramente é o único rei, ele é o único que governa, ele é o único que rege, ele é o único que propiciou a nossa entrada no enxerto da videira novamente, ele é o único que nos conduz a esse caminho de salvação, e que também é um caminho, é um processo, assim como uma criança para nascer. E aí, indo para findar aqui, que os irmãos também levantaram a mão aí para passar, mas podemos observar que não é também somente a gestação e o momento que nasce, mas depois que nasce tem toda uma vida e os primeiros anos daquela criança e uma atenção exclusiva naquela criança, com que come, e o cuidado para não se machucar, para não morrer, para que possa continuar tendo vida. E isso tudo é uma parábola viva. A irmã Lúcia também aqui pediu uma oportunidade, mas para eu concluir vou passar aqui para a irmã Lúcia. Então há todo um processo, não só um momento ali realmente que o Senhor ele entra ali, ele abre os olhos, ele traz aquela pessoa e ela confessa o nome dele, e aí é todo um desenvolvimento que vem posteriormente àquilo, e houve todo um processo antes também, que o próprio Senhor ele tem essa soberania toda, né? Uns vêm mais cedo para o Senhor, outros vêm mais tarde, outros não vêm, ou uns vêm também e acabam morrendo e ficando pelo caminho. Mas é necessário vivermos esse processo, essa gestação, com esforço, com constância, com perseverança. E o Senhor fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que perseverar até o fim vai alcançar essa coroa, a qual Paulo falou ali no finalzinho da carreira: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e desde agora, completando esta obra que teve um início, meio e fim, inclusive o processo de santificação, tem vários versículos aqui na Escritura que mostra que tem um início, tem um meio e tem um fim, e ela deve ter um aperfeiçoamento no decorrer de toda a nossa vida, para que possamos alcançar essa coroa, a qual o justo juiz nos dará naquele dia, e a todos aqueles que amarem a sua vinda, como o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo. E vemos que é tanto esse novo nascimento para vermos, enxergarmos esse evangelho, quanto entrarmos no centro da vontade de Deus, entrarmos nesse reino. Porque quantos também que foram abertos os olhos, mas não vieram, não entraram. E aí no final até aqui dessa primeira parte do capítulo 3, que nós lemos ali até o 21,
fala, né? Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade entra no desenvolvimento desse novo nascimento, desse nascimento do novo entendimento, da nova mente, do novo coração, de um novo gosto, de um novo maneirismo, uma nova forma de falar, novos ambientes, tudo que vai sendo esclarecido, tudo é feito novo, né? Lá em 2 Coríntios 5, a passagem conhecida vai dizer: eis que as coisas velhas se passaram, sendo que tudo se fez novo, é a nova criatura. E isso há um processo, há um desenvolvimento que devemos nos agarrar com unhas e dentes a cada dia mais, até o último dia, perseverar até o fim, botando a planta do pé como temos botado, pela misericórdia do Senhor, e nos esforçarmos para adentrarmos nesse oceano. Amém? Ó, antes de passar aqui para os irmãos, eu vou pausar aqui rapidinho primeiro aqui a gravação para puxar outra.